Eu acredito que não é segredo pra ninguém que Apenas um Show tem um dos melhores elencos de personagens de desenhos animados. Quando eu conheci esse desenho, o design extravagante dos personagens e a forma chamativa dá uma certa curiosidade de querer saber mais do que se trata esse desenho. Muitos desses personagens se destacam pela aparência, e à medida que a gente vai crescendo, a gente começa a se identificar um pouco com cada personagem, visto que tanto o Rigby quanto o Mordecai eles são adultos que estão enfrentando ali uma rotina diária de trabalho. Só que mesmo tendo tantos personagens memoráveis, não só pela nostalgia da nossa infância, mas tem um personagem que ele é bem curioso, que no caso é o Mordecai. E pra ser sincero, eu não acho ele um personagem ruim. Ao longo da série, ele vai tendo arcos de evoluções, e já adianto que ele não é um dos meus personagens favoritos, mas nada me impede de eu achar ele um personagem interessante. E nas primeiras temporadas eu até acredito que ele é um personagem que se destaca bastante, só que nas últimas temporadas teve momentos que desandaram um pouco. Eu acredito que muita gente talvez tenha começado a odiar o Mordecai, pelo menos ficar com raiva de algumas atitudes que ele teve, que convenhamos que foram muito questionáveis, que são atitudes que ele teve ao longo do desenho que são ruins. E eu acredito que muitos de vocês vão concordar comigo. Depois que eu fiquei adulto e fui reassistir esse desenho, me fez perceber muita coisa que eu não reparava quando eu era criança, e até passei a sentir um pouco de raiva de certas atitudes desse personagem. E era uma coisa muito óbvia, mas eu não reparei na época, que no caso o Mordecai era chato. E eu acredito que não sou o único que pensa assim. Eu fiquei adulto e fui reassistir esse desenho e me fez perceber muita coisa. Até você que provavelmente é fã do Mordecai, deve ter ficado com raiva de certas atitudes desse personagem, mesmo que tenha ficado com raiva dele por um breve momento e depois perdoou, pode ter acontecido também. Então hoje eu vou revelar e conversar com vocês sobre alguns momentos que o Mordecai ele foi um pouco babaca, e que fizeram eu sentir raiva dele e talvez faça você sentir também. Depois de relembrar esses momentos, talvez vocês concordem comigo. Mas antes, se você curte conteúdo de desenho, não deixe de se inscrever no canal, que é pra você não perder nenhum vídeo como esse aqui, beleza? Mas continuando, muita gente pode não ter percebido como o Mordecai ele pode ser um péssimo amigo. E não me entenda errado, eu sei que tem muitos momentos que mostram o Mordecai como ele é um bom amigo. Por exemplo, quando ele venceu a competição para ganhar o boné de caminhoneiro pro Rigby, que era basicamente para tirar ele ali do coma. Ali foi uma atitude bem bacana por parte do Mordecai, mostrando que ele tem sim seu lado bom. E talvez até seja por isso que muitos ignoram suas atitudes ruins. Por exemplo, vamos falar um pouco de como que ele trata o Rigby. E não, eu não vou falar do episódio que eles ficam falando que um vai matar o outro, que é o que aconteceu no episódio É a Hora. Até porque muita gente esquece de uma cena que acontece nesse episódio. O Mordecai pressiona o Rigby no micro-ondas, mas foi o Rigby que empurrou o Mordecai primeiro. Ele, inclusive, foi a razão deles terem parado no micro-ondas. E enquanto o Rigby pula nas costas do Mordecai e o micro-ondas vai deformando os dois, o Mordecai vai gritando falando que quer matar o Rigby. Só que essa fala do Mordecai não é pra ser levada a sério. Até porque durante a série, o Rigby fala isso pro Mordecai quase que o tempo todo. Só que claramente da boca pra fora, é só falácia. Só que depois disso que aconteceu, o Rigby foi desintegrado por conta daquela briga. Deu pra perceber pelo rosto do Mordecai quando ele viu aquilo, o Rigby sumindo ali na frente dele, deu pra perceber que ele realmente não tinha a intenção de fazer isso. Ou pelo menos não naquele momento. Até porque tem um episódio na primeira temporada chamado Socos Mortais, que nesse episódio começa com Rigby e Mordecai ganhando um novo jogo. E claro, quando você ganha um jogo novo, claramente você quer experimentar. E é basicamente o que eles pretendem fazer. Mas assim que eles começam a julgar, eles começam a discutir quem vai escolher tal personagem. E a discussão era pra ser quem seria o jogador número 1, porque basicamente ele tinha uma pá, porque eles achavam mais descolado, enquanto o segundo jogador eles usavam uma picareta, que por algum motivo eles achavam sem graça. Mas na minha opinião o jogador da picareta ele é bem mais interessante. Mas enfim, pra eles o jogador da picareta era ruim, então eles decidiram através do desafio quem que ficaria com o jogador número 1, que é através de jogo de soco, que basicamente quem der o soco mais forte um no outro acaba vencendo. E nesse jogo quem vai socar primeiro é o Mordecai, e ele dá um soco no Rigby tão forte que ele vai parar do outro lado do sofá. Então o Rigby começa a reclamar de como é injusto o Mordecai escolher um jogo onde justamente o Rigby ele não é bom. Só que mesmo assim o episódio segue com o Rigby tentando descobrir um jeito de derrotar o Mordecai. E no fim ele acabou aprendendo uma técnica que se chama Soco da Morte. Então ele já estava pronto para uma revanche. Só que o Mordecai acabou descobrindo o plano do Rigby, então ele acabou indo para um dojo para aprender uma técnica nova para counterar essa que o Rigby aprendeu. Então os dois vão pro combate depois disso, e meio que um acabou bloqueando o soco mortal um do outro, deixando ali praticamente dois empatados. Isso porque basicamente nenhum dos dois ali queria desistir. Só que esse soco mortal basicamente ele estende ao ponto onde tanto o Rigby quanto o Mordecai acabam parando no subsolo, cercado basicamente de lava vulcânica. E o Mordecai até fala pro Rigby parar, mas ele estava cansado de perder. Então ele não vai desistir até derrotar o Mordecai, não importa o que aconteça. E enquanto ele fala isso, basicamente vimos todas as vezes em que o Rigby apanhou do Mordecai nesse jogo. Então foi muitas vezes que ele venceu dessa forma. Então o Mordecai ele teve que admitir a derrota para eles escaparem,
senão eles iriam morrer, já que o Rigby estava levando aquilo muito a sério. Então, baseado em tudo isso que eu falei, vamos relembrar um pouco de como Mordecai trata o Rigby nesse episódio. Sabemos que abertamente Mordecai reconhece que o Rigby é uma pessoa fisicamente fraca. Como ele sabe que o Rigby nunca venceria ele nesse jogo, ele escolhia isso porque ele sabia que ele sempre ganharia. E fica ainda mais claro quando o Mordecai fala isso. Cara, você não derrota ninguém nos socos. Nisso fica muito óbvio que ele sabe que o Rigby é fraco, e se aproveita disso para vencer em cima da fraqueza dele. E o pior de tudo, ele não só escolhe o jogo que ele sabe que vai ganhar em cima do Rigby, como ele também fica feliz quando dá socos nele. Olha só essa cara de malandro que ele faz quando ele vê o sofrimento do Rigby. E várias vezes nesse episódio vimos o Mordecai batendo no Rigby, ao ponto que ele prefere morrer do que perder pro Mordecai. Imagina o tanto de raiva que ele já passou por conta disso. E detalhe que esse nem foi o pior momento que o Mordecai foi um idiota completo, porque no episódio 6 da sexta temporada, chamado Burro de Carga, é quando vimos ali o Mordecai e o Rigby trabalhando, que é quando a CJ chega pra buscar o Mordecai, então ele acabou pedindo pro Rigby fazer a parte dele. E o Rigby, como ele é um bom amigo, ele fez isso. Só que quando vai pra outro dia, em mais um dia de trabalho, do nada o Mordecai pede pro Rigby de novo cobrir ele. E ele nem esperou a resposta pra saber se o Rigby ficaria ou não, ele só foi embora. Porque ele fala basicamente que ele ia ver um filme com a CJ. Só que dessa vez o Rigby, ele até ficou de novo, mas ele parecia um pouco mais chateado. Só que mesmo assim ele acabou fazendo o que Mordecai pediu. E conforme os dias foram passando, isso vai se repetindo. O Mordecai fica pedindo pro Rigby cobrir ele e sendo chato. E mesmo o Rigby odiando essa situação, ele como um bom amigo, ele resolve ajudar. Só que tem um momento onde o Benson estava distribuindo as tarefas, e o Rigby fala que ele não ia conseguir sozinho e que precisava de ajuda. Então ele acabou sendo ridicularizado por todos ali, sendo chamado de inútil. E ele foi até atrás do seu melhor amigo para ver se apoiava ele nessa situação, falando que ele não é um inútil, para levantar a moral dele ali na frente da galera, mas ele acabou ouvindo isso. Você é praticamente o oposto de útil sempre que a gente faz algum trabalho. E essa nem é a parte mais maluca. Quando o Rigby conta que ele cobriu muito o Mordecai nas últimas semanas, o Mordecai basicamente acabou falando isso. Ué, mas é o mínimo que poderia fazer. O mínimo que eu... Não teria a menor chance de eu continuar sendo amigo de alguém se esse amigo falasse isso pra mim. Isso que o Mordecai falou foi muita babaquice. O Rigby até foi procurar outro emprego, pra vocês terem ideia, que era basicamente como entregador que você carrega peso nas costas. É um trabalho mega puxado, mas o Rigby queria provar que ele consegue. Conseguiu o próprio salário levando as coisas a sério. Só que no final o Rigby acaba tendo que descarregar um caminhão inteiro sozinho pra pegar o próprio salário. E a ele que tem apoiado o Rigby nesse meio tempo fica falando pra ele fazer as pazes com Mordecai. Só que não dá pra simplesmente fazer isso sendo que ele tá sendo tratado como lixo, né? Você só sabe me usar, cara! Mas eu não te pedi pra fazer essas coisas. E a parte mais maluca disso é que se você maratonou apenas um show, você sabe que o Mordecai tá mentindo. Ele sempre pede favores e o Rigby, tentando ser um bom amigo, ele tenta ajudar. Mas o Mordecai é tão egocêntrico que mesmo que alguém esteja fazendo favores pra ele, ele ainda fala que é o mínimo que a pessoa pode fazer ao invés de agradecer. Embora ele tivesse boas intenções de fazer o Rigby e o Mordecai fazerem as pazes, essa afirmação dela não é verdade. Aileen, por que você trouxe esse cara aqui? Porque vocês são amigos e um amigo apoia o outro. O Mordecai, ele quase nunca apoia o Rigby, como no final do episódio da 7ª temporada, que ele é chamado basicamente de o especial de formatura do Rigby, que um dos pontos dessa temporada é o Rigby voltar a estudar. E como o nome do episódio sugere, esse é o discurso de formatura do Rigby. Todos estavam se preparando para fazer uma festa de formatura para ele, todos estavam animados por ele, menos uma pessoa, que no caso é o Mordecai. Ao longo desse episódio, ele constantemente ignora o Rigby. Ele mostra que não quer uma festa de formatura para ele, sabe? E quando o Rigby entra em contato várias vezes com o Mordecai sobre o discurso de formatura, o Mordecai acaba falando que o Rigby precisa aprender a fazer as coisas sozinho, sendo que o Rigby praticamente fez tudo sozinho essa temporada inteira. E meio que só depois que o Rigby falhou completamente no seu discurso, passou ali um pouco de vergonha na frente de todo mundo, é quando ele descobre por que o Mordecai não foi no discurso dele. Ele estava agindo daquela maneira e a desculpa do seu melhor amigo era essa. É difícil ver você se dando tão bem. Acho que sempre gostei de saber que eu estava melhor do que você. O Mordecai, ele gosta do fato dele ser melhor que o Rigby. E quando começou a parecer que eles estavam no mesmo nível, ao invés dele ficar feliz pela evolução do amigo, ele ficou na verdade chateado. Isso até parece atitude de hater e não de amigo. Ao invés dele ficar feliz, só fazer o Mordecai se comparar e se sentir pior. Só que mesmo assim, com tudo que eu falei agora, não é o pior momento do Mordecai. Porque na 6ª temporada, no episódio chamado Largado no Altar, o Mordecai, ele fica confuso quando descobre que a Margareth, ela tem sentimentos
sentimentos por ele. Só que nessa época ele já namorava CJ e ficou nessa vibe aí, né, de triângulo amoroso. E nesse meio tempo todos estavam ansiosos pro casamento do Musculoso. Então indo pro casamento, Mordecai ainda tava com isso na cabeça, embora o Musculoso ele precisava de ajuda com o casamento. Então o episódio ele vai avançando e o Musculoso acaba surtando e fala que ele não vai se casar até ler a carta do seu falecido pai. Então Mordecai fica encarregado da missão de achar a carta e procura por todo canto, né, onde que ela poderia estar. Então o Rigby acaba ajudando ele também enquanto isso, e ele acaba desabafando um pouquinho ali com o Rigby, contando pra ele dos problemas amorosos que ele tem. Então o Rigby só acaba falando que ele precisa confiar nos seus instintos. E eles encontram a carta, mas o Musculoso estava tenso demais para conseguir ler, então ele pede pro Mordecai ler a carta em voz alta, o que dá mais coragem pro Musculoso deles retornarem à cerimônia. Só que antes disso, Mordecai praticamente para o casamento do Musculoso e pega o microfone e faz um discurso sobre achar o amor verdadeiro, e não sabe se o seu amor verdadeiro tá na plateia, sendo que a CJ, ela tava ali ouvindo tudo, e como é de se esperar, ela só vai embora chorando. Então o Musculoso acabou ficando bravo, né, porque pararam o casamento dele, enquanto todos olhavam ali o Mordecai e vendo o quão babaca ele é. Ele não sabe com que namorada ficar, sendo que ele já tinha namorada, e uma namorada muito boa, por sinal. Pelo fato do Rigby falar pra ele confiar nos seus instintos, ele pensou que isso era uma boa ideia, parar o casamento do amigo e decepcionar a garota que gostava dele. Não tem como não dizer que essa atitude foi desprezível. Nesses momentos, não tem como gostar do Mordecai, mesmo que ele seja seu personagem favorito. E mesmo depois que ele parou o casamento, ninguém disse isso a ele, que foi uma atitude questionável, sabe? Algumas coisas que ele fez não teve grandes consequências. É como se ele agir como um idiota repetidas vezes virou comum ao ponto de ninguém se importar ou de não valer a pena. Mas depois de tudo isso, eu posso dizer que eu faço parte do time do Rigby. Mas se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino, que é pra você não perder os próximos vídeos de desenho, e até mais.